Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aula de literatura, hein? O nosso conteúdo hoje se encontra na página 97 do módulo Modernismo em Portugal. Finalmente chegamos ao modernismo. Vamos lá. A relação com as vanguardas do modernismo português é bem interessante, principalmente com o futurismo. Mesmo assim, não existe um grupo definido, efetivo, de autores modernistas no país. Não podemos dizer que teve 5, 6, 7 autores que se reuniram e formaram um grupo modernista em Portugal. O que aconteceu foi que em 1915 foi lançada uma revista literária, uma revista cultural, com o nome de Orfeu. Essa revista torna-se o marco inicial do modernismo em Portugal, certo? Então a revista, essa instituição formada por alguns autores que produz a revista, torna-se o primeiro órgão oficial da modernidade artística portuguesa. Mesmo assim, esse grupo que se reuniu para produzir a revista não se caracterizou como uma geração própria de autores. Por que isso? Porque cada autor, cada artista tinha a sua própria concepção de arte. Eles não coincidiram com aquele grupo de características, como nós vimos no simbolismo, como nós vimos no parnasianismo, em que todos os autores desfrutavam das mesmas características, faziam as suas obras se baseando naquelas características daquela escola literária. Isso não aconteceu com o modernismo em Portugal, mas podemos dizer que a maior parte das obras produzidas tinham características da vanguarda futurista. Então, o futurismo é um influenciador do modernismo em Portugal. Essa revista que deu início ao modernismo em Portugal, a Orfeu, ela teve somente 2 edições. Uma foi publicada em março de 1915 e a segunda e última em junho de 1915, no mesmo ano. Na primeira edição nós tínhamos alguns poemas do autor simbolista Ronald Carvalho, que ele é um escritor brasileiro e que vai participar também do modernismo no Brasil. E também tínhamos outros poemas futuristas. A segunda edição, que foi a de junho, temos um poema futurista famoso de Mário Sá de Carneiro, que vamos ver logo mais para frente sobre esse autor, chamado de Manacure. E também alguns outros poemas de Álvaro Campos, que na verdade é o heterônimo de Fernando Pessoa, que nós vamos também entender o que é isso. O grande nome do modernismo em Portugal, o cara do modernismo em Portugal, é Fernando Pessoa. Mas vamos ver um pouco também sobre Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro, ele iniciou a sua obra em 1914 com A Confissão de Lúcio e também Dispersão. Essas obras foram publicadas em 1914 e iniciou a vida literária de Mário de Sá Carneiro. Ele também participou da organização da revista Orfeu, juntamente com Fernando Pessoa. Então ele é um dos autores que se juntam para produzir essa revista que se torna o marco inicial da modernidade literária em Portugal. Ele tinha uma característica que ele era uma pessoa depressiva, extremamente depressiva, que vivia em vários momentos falando sobre morte e em se matar. E de fato, isso veio a acontecer em 1916. Olha só, ele inicia a sua vida literária em 1914, quer dizer, publica suas primeiras obras em 1914 e morre, se mata, em 1916. E ele havia enviado uma carta para Fernando Pessoa, que era um amigo dele, avisando que iria se matar e também explicando o porquê que ele iria se matar. Então, Mário de Sá Carneiro teve uma vida curta, uma vida curta. Ele nasceu em 1890 e morreu em 1916. Então ele tinha ali seus 26 anos, né? 26 anos. Sendo assim, ele morreu bem jovem, certo? Então, as suas obras, a boa parte das suas obras foram publicadas póstumamente, quer dizer, após a sua morte, algumas obras dele foram publicadas. Temos como destaque a obra Princípio, Céu e Fogo, Indícios de Óleo, Poesias e também Cartas a Fernando Pessoa. Como eu disse, algumas obras foram publicadas póstumamente. Entre as nós temos a própria Carta a Fernando Pessoa e também Cartas a Fernando Pessoa, Poesias e também Indícios de Óleo. Foram publicadas póstumamente após a sua morte.
Fernando Pessoa, como já dito, foi o grande cara inovador do modernismo em Portugal. Tem aspectos interessantes da vida dele que é interessante nós considerarmos que quando ele era criança, a mãe dele se casou com um cônsul ela já era viúva nessa época, e ele era uma criança, então ele acabou viajando para a África do Sul por conta do trabalho do padrasto, e lá ele morou por um tempo e se tornou fluente em inglês e conhecedor da cultura anglo-saxônica, o que permitiu a ele criar diversos livros de poesia publicados na língua inglesa, como vocês podem ver os exemplos aí. Então ele teve uma carreira também, além de Portugal, né? Compôs obras na língua inglesa. Já em Portugal, na língua portuguesa, ele durante a sua vida publicou somente um livro que foi Mensagem. Então, em vida, Fernando Pessoa, em língua portuguesa, publicou somente o livro Mensagem. As outras obras dele em vida estão em língua inglesa. Porém, após a sua morte, Luís Montalvo, que também era um poeta, um escritor, ele reuniu os textos remanescentes e publicou diversos livros em nome de Fernando Pessoa, novamente publicações póstumas após a morte. Aí nós temos obras como Poesias, Páginas de Estética e de Teoria, Críticas Literárias, Textos Filosóficos, Sobre Portugal, Introdução ao Problema Nacional e da República. Então temos muitas obras mesmo, tornam-se vastas as obras de Fernando Pessoa após a sua morte. Uma característica inovadora e impressionante de Fernando Pessoa é a utilização de heterônimos. O que são heterônimos? São personalidades literárias, não são pseudônimos. Pseudônimos seriam como apelidos. Seria eu escrever uma obra e ao invés de assinar como William Correia, colocar um apelido meu, certo? Ali seria somente o meu pseudônimo, o meu apelido. Mas heterônimo é diferente. Heterônimo é uma personalidade literária, com suas próprias características, com seus próprios estilos de escrever, suas próprias tendências literárias, o modo de se expressar diferente. Então, Fernando Pessoa, nós podemos destacar de Fernando Pessoa 3 heterônimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada um desses tem seu próprio estilo literário e sua própria perspectiva de vida, sendo que todos são de fato Fernando Pessoa. Mas se você pegar uma obra para ler que está assinada como Alberto Caeiro e depois ler Ricardo Reis, mesmo sabendo que se trata de Fernando Pessoa, são obras totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, características diferentes, escritas diferentes, como se fossem duas pessoas distintas. Dessa forma, Fernando Pessoa surpreendeu a todos com a modernidade e essa característica literária totalmente moderna e inovadora dentro do modernismo em Portugal. Suas atividades para casa. Vocês vão pesquisar e registrar em seu caderno as características e obras de cada heterônimo de Fernando Pessoa. Então vocês precisam colocar lá ó, Alberto Caeiro e escrever as características. Era um poeta que explorava de tal forma, que escrevia de tal forma. Suas principais obras foram. As obras que Fernando Pessoa assinou como Alberto Caeiro foram. Depois vai fazer isso com Ricardo Reis e com Álvaro de Campos. E também tem uma questão sobre isso na atividade lá do site. Além disso, para casa vocês têm páginas 110, 111 e 112 do módulo. Pesquisa é para agora de manhã, hein? Até 11h40 para adiantarmos nosso processual que está afunilando. Então vamos lá, dinâmica, hein, pessoal? Para fazer o que está sendo proposto, hein? Já acabou testes, já estão livres para poder produzir esse final de unidade, se preparando para a prova e também para o processual. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de redação. Tchau, tchau.